Nós estamos vivendo no nosso país um momento assim de muita comoção, quando aquele impacto da última terça-feira tocou em todos nós. Por mais comum que seja o fato da morte, todas as vezes ela é difícil, porque a Bíblia chama de inimiga. Mas Jesus Cristo, somente Ele, é aquele que pode não apenas trazer uma explicação. E quando, na época do Senhor Jesus, houve um momento que houve uma grande comoção semelhante a esta em Israel. No capítulo 13 do livro de Lucas, Lucas capítulo 13, isso não é a pregação não, mas eu quero que os irmãos leiam. Houve em Israel uma situação muito terrível. Houve um momento quando Pilatos matou um número significativo de galileus, e não foi um, não foi dois, foi um número tão grande que em Israel as pessoas ficaram perguntando, mas por quê? E houve também um episódio, uma catástrofe, quando uma torre caiu e 18 morreram. E as pessoas sempre querem uma resposta. E eles levaram essa pergunta para Jesus. E o texto está aqui, Lucas 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 4. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus Cristo traz a mesma resposta para as duas situações. Uma delas, quando Pilatos, esse homem tirano, mata alguns galileus. E não foram poucos, foram muitos. E houve exatamente essa inquietação. E as pessoas entendiam naquela época que aqueles que morriam num desastre, ou morriam assassinados, é porque eram pecadores mais do que os outros. Eles mereciam morrer. Mas Jesus, Ele volta e diz: não eram, eu vou-lo afirmo. Ou seja, quantas vezes eu fiz essa viagem de Porto Alegre para Congonhas? Não sei quantas vezes, mas foram muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. Não eram. Jesus diz: eu vou-lo afirmo. Mas Ele toca no ponto: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando toca a respeito dessa torre que caiu e matou 18, naquela catástrofe da torre sendo demolida, caindo sobre as pessoas, novamente eles diziam: isso aconteceu porque eles mereciam, eram mais pecadores. Jesus volta e diz: não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nessa hora, nós queremos dar nossas mãos e nós vamos orar. Nós vamos orar pelos familiares. Existem tantas pessoas que nesta hora, nesse primeiro domingo, algumas famílias estão sem o pai, outras estão sem as mães, outras estão sem os seus filhos, e é um momento de tanta dor. Só o Consolador, só o Espírito Santo, para poder derramar sobre esses corações a graça do conforto, a graça do seu bálsamo. Somente Ele para poder trazer a esses corações que estão tão machucados. Só Ele. E a Bíblia diz
que existem momentos que nós devemos chorar com os que choram. Há momentos quando nós nos alegramos com os que se alegram. Nos alegramos com aqueles que estão ganhando as medalhas lá do PAN. Mas hoje nós também nos identificamos com a dor de milhares de pessoas. E nós vamos pedir que o Espírito do Senhor possa trazer sobre os nossos governantes também mais e mais o temor do Senhor. Ou seja, queremos ver a nossa terra tão transformada, tão impactada. Ou seja, a igreja de Jesus é a única esperança que o mundo conhece para ser a voz de Deus aqui na terra. Por isso, que todos nós, como sal, como luz, como testemunhas, devemos viver e ao mesmo tempo que o nosso exemplo, nosso caráter, nossa integridade, nossa pureza, que nós possamos fazer diferença, não por termos uma placa de uma religião diferente, mas por termos exatamente a expressão da própria vida do Senhor em nossos corações. Nós vamos orar agora. Eu queria chamar o pastor Vinícius para fazer esta oração. Levante a mão do seu irmão e nós vamos agora levantar esse clamor para que realmente essas pessoas, essas famílias que hoje, como é difícil um domingo ter na mesa uma cadeira vazia de um familiar, como é tão difícil. Mas nós vamos agora pedir que realmente a graça do Senhor possa alcançar todos os familiares e que este seja um tempo também de uma volta para esse que é o Senhor, esse que é a resposta, o Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença e queremos, ó Deus, apresentar a vida, Senhor, dos familiares, amigos, ó Deus, e de alguma forma das pessoas que estavam ali em contato, ó Deus, com aqueles passageiros daquele voo, Senhor. Pai, nós clamamos para que o conforto do Teu Espírito e o refrigério do Senhor alcance cada coração, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, palavras, ó Deus, abraços, Pai, tudo isso é tão vão, ó Deus, perto daquilo que Tu podes fazer, daquilo que o Teu Espírito pode operar. Por isso nós oramos a Ti, que a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, possa alcançar cada coração ali, em nome de Jesus. Pai, que nesse momento de dor eles possam Te encontrar, possam Te conhecer, não apenas como o Salvador, Pai, mas também como o amigo bem presente na hora da angústia, como conforto, como consolo, como a torre forte, em nome de Jesus. Senhor, as nossas palavras, ó Deus, não podem substituir aquelas pessoas, ó Deus, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que pode, ó Pai, transformar a tristeza em alegria, a dor, ó Pai, em júbilo e em festa, Senhor. Por isso rogamos a Ti e também oramos, Pai, para que a Tua sabedoria possa vir sobre os nossos governantes, Pai. Tua palavra diz que se nós queremos viver em um país agradável, devemos orar, ó Deus, pelos nossos governantes, por aqueles que nos dirigem. Senhor, nós levantamos a nossa voz não nessa hora para os amaldiçoar, nem para apontar os seus erros, mas para rogar a Ti, Senhor, vem sara a nossa terra, sara, Senhor, os nossos governantes. Pai, livra-os de pecar contra Ti, livra-os da corrupção, desse espírito, Senhor, que rouba, Pai, que traz a ganância no coração dos homens. Livra-os, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos viver numa pátria, numa nação, cujo Deus seja o Senhor, Pai, cujo Senhor seja, Pai, o único e verdadeiro Deus adorado. Abençoamos, ó Pai, o sistema aéreo da nossa nação, que toda mudança, tudo aquilo que precisa ser feito, venha ser, ó Deus, feito através da sabedoria e da direção do Teu Espírito, Pai. Nós oramos, ó Pai, e como igreja Te apresentamos essas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Jesus, Jesus, Jesus. Tome a sua Bíblia nesse instante.
Levante sua Bíblia mais alto que você puder. Eu quero que você olhe para a pontinha da sua Bíblia e leia comigo o texto que está ali, que é a nossa declaração. Vamos dizer juntos? Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, que nesta hora, ao abrirmos a Tua palavra, queremos abrir também o nosso coração como terra boa, para que a Tua semente viva, que a Tua palavra, Senhor, caindo possa frutificar, Senhor, ó Deus, para a glória do Teu nome. Conceda, Pai, ao pregador sabedoria, a graça, a Tua unção, Senhor. Ó Deus, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O capítulo 5 de Mateus começa o sermão chamado Sermão do Monte. E Jesus Cristo introduz no Sermão do Monte as chamadas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança ou bem-aventurado significa feliz, feliz, feliz. Ou seja, ninguém pode desfrutar da felicidade aqui na terra se não olhar a vida através das bem-aventuranças. E o texto diz, capítulo 5 de Mateus, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, leia comigo, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos assentar. Se você perguntar a alguém, diga para mim como é uma pessoa feliz, com certeza você não vai encontrar ninguém com essas características aqui sendo considerada uma pessoa feliz ou bem-aventurada. As pessoas hoje querem medir uma pessoa feliz ou bem-aventurada por outros padrões completamente diferentes daquilo que Jesus Cristo nos ensina. Mas as bem-aventuranças não são apenas estas 9 que estão aqui. Muitas vezes nós reduzimos todas as bem-aventuranças em apenas essas que estão aqui.
Pelo contrário, se você espremer cada página da Bíblia, é como se uma gota de bem-aventurança chegasse ao seu coração. Muitas vezes você pode se ver assim: ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, nem sabe que eu existo. Mas é tão interessante que você é bem-aventurado porque Deus te escolheu. E hoje eu quero que os irmãos conheçam algumas bem-aventuranças que não estão incluídas nessas 8 que estão aqui. E a primeira delas você vai ler comigo no Salmo 65, o versículo de número 4. Salmo 65, verso 4. Eu vou pedir que você observe se perto de você ou no banco atrás tem alguém que não trouxe uma Bíblia, e você vai oferecer a sua para ele agora, hein? E no final do culto, quem sabe você vai dar até a sua Bíblia para ele de presente. Então eu não quero ver agora ninguém sem a Bíblia. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, se ele está com a Bíblia, se ele não está, e você vai passar a sua Bíblia. O Salmo 65, verso 4 diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, no teu santo templo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. No meio de tanta gente, Deus escolheu você. Muitas vezes nós achamos que Ele escolhe aquelas pessoas assim, as mais não. Eu não sei se você já viu uma mulher de cabelos brancos num supermercado. Quem já viu? Uma mulher assim, bem velhinha no supermercado. Quando ela vai fazer compras, não sei se você já parou para ver, elas vão caminhando assim, bem devagarzinho, bem devagar. Elas têm muito tempo. Então elas vão comprar laranja. Gente, tem aquela pilha de laranjas, não é assim? Elas levam meia hora para escolher meia dúzia de laranjas. Elas olham uma por uma, uma por uma, uma por uma, uma por uma, uma por uma. E qualquer coisinha, elas rejeitam aquela laranja. Elas escolhem só as boas, só as perfeitas. Agora imagine se fosse Jesus comprando laranjas. Isso é só um exemplo. Ele não iria escolher apenas as boas. Se nós olharmos para nós, Ele nos escolheu, não é porque éramos os melhores, não era porque éramos os perfeitos. Quando nós olhamos de onde Ele nos tirou, nós já estávamos lá naquela caixa de lixo. Não havia em nós, em nenhum de nós, alguma coisa que o fizesse nos escolher. Ele não nos escolheu pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes, pela nossa integridade, pela nossa pureza. Diz aqui a palavra: bem-aventurados aqueles a quem escolhes. Ele nos escolheu. E quando você se vê hoje, sentado aqui, olhe para o irmão que está aí ao seu lado. Se não fosse Jesus na vida desse irmão, você não imagina onde esse irmão estaria numa hora dessa. Você nem imagina. Mas aqui a palavra diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Normalmente, aquelas pessoas chamadas assim, entre aspas, importantes, as pessoas não podem se aproximar delas, não é assim? Cheio de seguranças em volta e tal. Mas a pessoa mais importante, mais gloriosa, um dia, Ele abriu seus braços e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus abriu os braços para qualquer pessoa,
prostitutas, ladrões, doentes, aleijados, leprosos, pessoas que eram desprezadas e chutadas. Quando nós olhamos para Ele, bem-aventurado, bem-aventurado, como diz aqui, aquele a quem escolhes e aproximas de ti. A fé cristã não é seguir um conjunto de doutrina. A fé cristã não é seguir apenas leis e regras. A fé cristã é seguir uma pessoa, é a nossa aproximação dele. Ele permite que nós nos aproximemos dele, que toquemos nele, que ouçamos o pulsar do seu coração. Ele toca a nossa vida. É algo que traz o quê? Bem-aventurança. Quantas vezes o diabo fica aí apontando para você e dizendo: você não é digno, você não merece, ninguém se importa. Quando você vê o filho pródigo voltando para casa, o pai se aproxima dele. Não foi ele que se aproximou tanto do pai, mas o pai que correu em direção a ele, o beijou. O moço dizia: eu não sou digno, eu não mereço, eu não sou digno. Mas graça é exatamente isto. Eu preciso, mas eu não mereço. Bem-aventurado, como diz aqui, aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Aproximas de ti. Sabe, comunhão, quando nós falamos em comunhão com Deus, é relacionamento com Ele. É pena que muitas vezes as pessoas têm um conceito, chamam essa reunião de culto. É verdade, é uma expressão de culto, mas o culto não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. A que hora que o culto vai terminar? O culto termina às 8 horas. Não, o culto começou no dia que você se aproximou dele. Naquele dia que você se aproximou dele, seus olhos foram abertos, você pôde ver a beleza do amor do Senhor, e aí o culto começou. As reuniões começam e terminam. Essa reunião começou às 18 horas e vai terminar, mas o culto não. É pena que muitas vezes as pessoas não têm esse nível de entendimento. Algumas pessoas, quando vão orar, dizem assim: Senhor Deus, agora nós entramos na tua presença. Nós entramos na presença de Deus uma vez, no dia quando nós nos convertemos. Naquele dia nós entramos para não sair da presença dele. Nós entramos na presença dele, nos aproximamos dele, mas não depois para dizer: Deus, tchau. Não. A vida cristã é esse caminhar com ele a cada dia, é um aproximar-se, e à medida que você vai se aproximando, é o conhecimento do Senhor, e a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso a Escritura diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Em Efésios capítulo 1, o verso de número 3 e o verso de número 4, Efésios capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4, dizem assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora observe o verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou
abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes do primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Milhões de anos se passaram. Ele sabia que no dia 24 de novembro de 1948, eu nasceria. Mas que no dia 19 de maio de 1966, eu nasceria para Ele. E nos escolheu, Ele me escolheu, e eu me deixei ser escolhido. Como você, meu irmão, bem-aventurado, bem-aventurado. Ou seja, durante todos esses milênios, antes da fundação do mundo, será que você consegue perceber isto? Se você soubesse, querido, o valor que você tem para Ele, como que é o amor dEle pela sua vida. Quantas vezes nós nos perdemos e fazemos tanta bobagem, falamos tantas coisas inconvenientes. Por quê? Porque esquecemos dessa verdade tão gloriosa. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, você está ao lado de uma pessoa bem-aventurada. Antes que o mundo existisse, eu fui escolhido. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu fui escolhido. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolhe. É diferente. No livro do Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, o versículo de número 9. Apocalipse 19, verso 9, diz uma outra bem-aventurança. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Em todo o universo, o momento mais glorioso, mais espetacular que vai existir é esse tão aguardado e sonhado, as bodas do Cordeiro. Imagine uma festinha de um casamento michuruquinho, aí vem um convitezinho, e um convitezinho escrito assim, ó, é indispensável a apresentação, aquele convitezinho pequenininho.
Muitas vezes tem aqueles seguranças assim, guarda-roupa na porta. Ele diz: cadê seu convite? Ah, não tem. Agora, bem-aventurado a mim, eu e você. Como que essa bem-aventurança nos envolve? Quando lemos o que está escrito aqui em Isaías capítulo 51, o verso de número 2. Isaías capítulo 51, o verso 2. A palavra do Senhor diz assim: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quando lemos esse texto, olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único, quando eu o chamei e o abençoei. E essa palavra abençoei é esta palavra bem-aventurado. Nós somos filhos espirituais, descendentes de Abraão. E essa descendência de Abraão chega em nossa vida exatamente através de quê? Através da nossa crença em Jesus Cristo. Quantos aqui conhecem a Jesus? Levante a mão. Você o conhece? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 16, o verso de número 16 e 17. Mateus capítulo 16, o verso de número 16 e 17. Quando Pedro confessa que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, naquele instante o Espírito do Senhor vibra. Diz assim, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Quando você também diz que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Milhões de pessoas hoje não têm essa bem-aventurança. Os muçulmanos não têm essa bem-aventurança. Os judeus que confessam o judaísmo não têm essa bem-aventurança. Eles não confessam Jesus Cristo como Filho de Deus vivo, não reconhecem em Jesus o Messias. Mas você que pode dizer Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é bem-aventurado. Levante sua mão direita e proclame: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Sabe, quando você declara isto, você olha para suas mãos, você não tem nas suas mãos uma declaração apenas. Quando Pedro fez essa declaração, Jesus colocou nas mãos de Pedro o quê? Uma chave. Bem-aventurado, essa declaração faz com que você tenha nas suas mãos uma chave. E uma chave que abre todas as cadeias que Satanás tem te colocado. Uma chave que abre todos os grilhões que o inimigo tem procurado amarrar sua família, amarrar sua saúde. Você tem nas suas mãos uma chave. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sou bem-aventurado. Eu confesso Jesus Cristo como Filho de Deus vivo, e eu tenho nas minhas mãos uma chave. Eu tenho nas minhas mãos uma chave. Esta revelação que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É por isso que a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual é a verdade que liberta? É a que eu conheço.
é essa que eu pratico. Quando você proclama, por isso que o Senhor disse: Pedro, bem-aventurado és, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, Pedro, você não conquistou isto porque você ficou lendo teologia, porque você ficou... Não. Esta é uma revelação do Espírito. Sabe, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Ele pode falar da boca para fora. Um papagaio pode aprender a falar Senhor Jesus, mas não pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa diz Senhor Jesus, ele passa a ser bem-aventurado. 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 É por isso que o inimigo, ele tem fúria. Ele ralha os dentes quando vê um cristão assumindo em plenitude o seu papel de cristão. Quantas vezes nós esquecemos daquilo que somos, daquilo que o Senhor conquistou para nós? Quantas vezes vivemos assim, tão amarradinhos, né? Já encontrou irmão que anda assim, todo amarradinho, se olha para ele assim, gente, está ali todo amarradinho, se olha, diz: o que está vendo? Ele diz: eu estou amarradinho. Você olha como é que vai você, está tudo ruim. Ao invés dele encher a boca e dizer: eu sou bem-aventurado, eu tenho essa chave como resultado da bem-aventurança. Eu acho que muitos de vocês já ouviram aquela história. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando da Inglaterra houve um êxodo grande para os Estados Unidos. As pessoas emigravam para lá, e o moço batalhou muito, trabalhou anos, comprou a passagem para o navio, pagou a passagem, entrou no navio para fazer a viagem. Na hora das refeições, ele não aparecia. Ele ia lá para a sua cabine, ficava fechadinho ali. Quando terminava as refeições, ele saía. Mas aquela merenda que ele havia levado já tinha acabado, e ele só com fome. E quando ele estava quase chegando nos Estados Unidos, depois de dias, amarelo, com fome, ele disse: eu estou chegando mesmo, eu vou no restaurante e vou comer de tudo. E ele fez isso, foi, comeu, tirou todo o atraso. No final, ele chamou o garçom e disse: olha, eu quero dizer para o senhor que eu comi tudo aqui. Eu quero que o senhor saiba que eu não tenho um centavo para pagar. O senhor pode fazer comigo o que o senhor quiser fazer, mas eu não tenho com o que pagar. E o garçom disse: interessante, eu não vi o senhor nenhuma vez aqui no refeitório do navio. Não falaram para o senhor que quando o senhor comprou a passagem, todas as refeições já estavam incluídas? Ele padeceu, sofreu e tudo já estava pago. Quantas vezes nós negligenciamos essa revelação? Bem-aventurado, você tendo a chave, tudo o Senhor já pagou. Muitas vezes vivemos assim numa sequidão da alma, há momentos assim tão confusos, mas a palavra diz: bem-aventurado aqueles que conhecem o Senhor. E esse conhecimento do Senhor nos leva a exaltá-lo. A nossa fé é uma fé muito alegre, porque não é uma religião. Uma religião, você percebe assim, todo mundo é tão quietinho. Não é que ser quietinho seja pecado, não. Mas aquele que tem um conhecimento do Senhor, ele brada, é diferente. No Salmo 89, versículo 15, nós vamos encontrar uma outra bem-aventurança.
Salmo 89, o versículo de número 15. Salmo 89, verso 15. Tem uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurado o povo que conhece, os vivos de júbilo, que andam, ó Senhor, na tua presença. Aleluia. Bem-aventurado quem? O povo que conhece o quê? Os vivas de júbilo. Quem conhece o Senhor? Quem conhece o Senhor? O povo que conhece o Senhor, diz aqui, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Então vamos dar um brado de vitória. Vamos ficar em pé e vamos dar esse brado no 3, hein? 1, 2, 3. Aleluia! Outra vez. Aleluia! Outra vez. Aleluia! Bem-aventurado o povo. Bem-aventurado o povo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Amém? Porque viva é alegria. Sabe quando é que a gente vibra? É quando somos derrotados ou quando somos vitoriosos? Você vibra é quando o seu time ganha ou quando ele perde. Você vibra quando você recebe um aumento de salário ou quando você é demitido. Você vibra no dia do seu casamento ou no dia que o seu noivado acaba. Mas a Bíblia diz assim: em todas as coisas somos mais que vencedores. E a alegria do Senhor o que é? Nossa força. Então bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo. Então vamos de novo? Vamos de novo? Amém? Vê se tem alguém sentado aí perto de você e diga: meu irmão, vamos ficar em pé agora, hein? Esta é a hora de Deus, hein? Amém? Nós vamos fazer uma ola aqui, começando aqui, indo até lá, hein? Prepara, hein? No 3, hein? Vocês vão começar aqui e vamos até lá no cantinho, hein? Vamos, no 3. 1, 2, 3, vamos? Agora daqui para lá. 1, 2, 3. Aleluia! Daqui para lá. Aleluia! Daqui para lá. Aleluia! Talvez você diga assim: mas pastor, eu vim na igreja. Mas aqui a palavra diz: bem-aventurado o povo. Bem-aventurado o povo. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Bem-aventurado o povo que conhece. Querido, eu fico imaginando Jesus quando chega diante do túmulo de Lázaro. As pessoas estavam lá angustiadas e nós choramos. Mas o coração dele, ele chega diante do Senhor e diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. 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 Quando Jesus chega na casa da filha de Jairo, lá na casa de Jairo, a menina estava morta. Jesus tira dali aqueles que estavam só dizendo: ela morreu, não adianta mais. Fé é nós crermos que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. E quando aquelas pessoas que estavam ali, que não conseguiam dar os vibras de júbilo, é muitas vezes fácil nós cantarmos depois. Quando o mar vermelho, Miriam cantou, mas cantou do outro lado, depois que já tinha atravessado o mar. Fé é a gente cantar antes de atravessar o mar. Fé é você cantar antes, meu irmão. E o cristão é esse que canta antes, canta durante e canta depois.
comprados de júbilo. Vamos dar então outro aplauso ao Senhor. Aleluia! Vamos assentar-nos. Em Mateus capítulo 11, o versículo de número 6. Em Jesus, você é bem-aventurado quando você não acha nele motivo algum de tropeço. Em Jesus você não acha motivo de escândalo, meu irmão. Ou seja, esse caminhar seu com Jesus é algo tão intenso. E Jesus Cristo diz assim, verso 6, Mateus 11 diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, Jesus, ele não podia agir dessa maneira. Quando Jesus tem aquela moça, aquela garota de programa, estava ali para ser apedrejada, os homens estavam ali em volta com pedra nas mãos, pronto para matá-la. E chegam diante de Jesus e apontam. Lá estava aquela menina, encolhida, arrastada, no meio daqueles homens frios, religiosos apenas. E apontavam para ela e diziam: ela foi pega em flagrante adultério. É uma prostituta, uma rameira. E a lei manda que pessoas assim sejam apedrejadas até a morte. E o Senhor que diz? Jesus não diz uma palavra. Existe a hora que Ele fala, existe a hora que Ele fica em silêncio. E o silêncio de Jesus, muitas vezes, fala mais alto. Houve um momento diante de Pilatos que ele fez silêncio. Quantas vezes nós falamos muito, Jesus não falou. Mas pela primeira vez está escrito que Jesus ficou escrevendo. Jesus escrevia ali na areia. Eu não sei o que ele escrevia, mas quem sabe, ele começou a escrever, quem sabe datas, não sei. Se fosse no nosso calendário, escrito 18 de janeiro, motel Estrela d'Alva. E um homem daquele olhou e disse: era eu com ela. Quem sabe ele foi escrevendo datas, nomes. E diz o texto que começando dos mais velhos, os mais velhos, até os mais novos, todos foram largando as pedras, não em cima da garota, mas foram largando as pedras no chão. Por fim, não ficou ninguém, só Jesus e aquela garota ali toda encolhida. A única pessoa que podia ter pedra nas mãos era Jesus, porque a única pessoa que não tinha pecado era Ele. A única pessoa que podia apedrejar era Ele. A única pessoa que tinha autoridade para apedrejá-la, porque não tinha pecado, era Ele. Ele volta para aquela menina, e sabe, ela estava com o rosto lavado pelas lágrimas. Quando Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei. Jesus volta e diz: eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Para aqueles que saíram dali de volta, era o que? Tropeço.
Por isso Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, ali estava aquela atitude perdoadora de Jesus. Mas Jesus, para perdoar aquela mulher, ele estava dizendo que as pedras que deveriam cair sobre ela, iriam cair sobre ele. Quando nós olhamos para Jesus Cristo na cruz, seu corpo torturado, esmagado, eram as pedras de nossos pecados. Quem tinha que estar ali era eu, era você. Ou seja, nós muitas vezes, o perdão dele é tão grande, e nós tropeçamos exatamente, achando não, nós merecemos ser apedrejados. Mas ele diz: eu tomo o seu lugar. Nós temos aprendido que murmurar significa dizer: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Nós não somos Deus, e tudo que temos que fazer é deixar Deus ser Deus na nossa vida. Por isso ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Há uma bem-aventurança tão gloriosa. Está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o verso de número 45. Lucas, capítulo 1. O verso de número 45. A bem-aventurança para aquele que crê. Diz assim a palavra: bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A Bíblia é um livro de promessas. Há uma diferença muito grande entre crença e fé. Porque crença é aquilo que eu absorvo com a minha mente. Crença é aquilo que eu posso codificar em um conceito doutrinário. Eu posso crer. Eu posso crer que uma máquina que pesa toneladas e toneladas, uma máquina chamada avião, é capaz de sair de um lugar, quebrar uma lei chamada lei da gravidade, por uma outra lei chamada lei da aerodinâmica, e voar de um lugar para o outro. E posso nunca entrar no avião. Isso que é crença. Fé, o significado de fé já é diferente. Fé é confiança. É algo totalmente assim diferente. Fé é confiar. E quando diz aqui, bem-aventurada que creu. E essa crença aqui se traduz em quê? Em ato. Porque diz, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Sabe, querido, quando você tem uma palavra de Deus, segure nesta palavra. Nós cremos que Deus é um Deus que fala. Nós cremos que Deus zela pela sua palavra para cumprir. Quantos aqui são solteiros? Levantem as mãos. Há uma promessa para o solteiro. A palavra diz que Deus faz com que o solitário more em família. Aí no meio do caminho aparece um rapaz que não é crente ainda, não é cristão, e que quer você. Aí você diz não, em obediência à palavra do Senhor. E vice-versa, se for uma moça, e você descansa na palavra. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim: você perdeu, era um partido tão bom, você deixou escapar. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Aqui a palavra diz: bem-aventurada a que creu.
Essa mesma verdade se repete em Gálatas 3, o versículo 9. Gálatas capítulo 3, o versículo 9. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra. Gálatas 3, o versículo de número 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Outra tradução diz, de modo que os que são da fé são bem-aventurados com o crente Abraão. Hoje em dia as pessoas não chamam mais assim o crente. Começa a chamar o crente evangélico, não é assim? Qual a sua religião? Eu gosto de dizer sempre assim, qual a sua religião? Eu falo, eu sou crente. Sou crente. Quem aqui é crente? Levante a mão. Vamos dizer, eu sou crente. Eu sou crente. Sou crente. De modo que os da fé são bem-aventurados com o crente Abraão. Você encontra tanto evangélico aqui que você diz, cruz credo, Senhor. Está tão fora. Tão fora. Mas o crente é como Abraão. Ou seja, aquela pessoa apaixonada pelo Senhor, marcada pela própria vida do Senhor, bem-aventurado. Sabe, não tem coisa mais linda quando você chega em casa à noite, põe sua cabeça no travesseiro e tem uma coisa chamada paz. E a única maneira de você ter paz é tendo os seus pecados perdoados. No Salmo 32, os 2 primeiros versículos. Salmo 32, o verso 1 e 2. Esses versículos trazem exatamente esta bem-aventurança do perdão. Diz assim, vamos ler juntos, Salmo 32, 1 e 2, todos juntos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele não alcançou o perdão. Perdão é quando a gente não merece. Se você tem um dinheiro para pagar uma dívida, você não precisa que essa dívida seja perdoada. Você pode pagá-la. Mas diante do Senhor Deus, nós nunca poderíamos pagar. Ele nos perdoou. Por isso que ali na cruz, antes de Jesus Cristo render o seu Espírito, Ele nos outorgou o perdão, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E lá em Colossenses está escrito que com esse perdão, todos os nossos pecados foram perdoados. Os passados, os presentes e o futuro. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Sua preocupação maior, querido, não deve ser simplesmente o conceito que os outros trazem de você, mas o que Deus diz a seu respeito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quando você ouve o próprio Senhor dizendo, esse é meu filho, esse é meu filho amado, em quem não há dolo. Por isso ele diz, em cujo espírito não existe segundas intenções. Ou seja, aquela pessoa que é livre, solta, transparente, bem-aventurada. Essa é uma pessoa bem-aventurada, é tão diferente. Em Romanos capítulo 4, o verso de número 7 e 8. Romanos capítulo 4, o versículo de número 7 e 8.
aqui repete a mesma palavra. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É algo tão diferente. No capítulo 4 ainda, observe aqui o versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras. Olha o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Olha o versículo 6, 4, 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Existem pessoas que têm a compreensão que ele será aceito por Deus por aquilo que ele faz. Mas nós não somos aceitos pelo que nós fazemos. A palavra diz que todas as nossas obras de justiça aos olhos de Deus são como que trapos de imundície. Aqueles trapos que cobriam os leprosos, e quando tirava, ali estava assim tudo cheio de sangue pisado, de pus, aquela situação horrível, mal cheirosa. Nossos atos de justiça por nós mesmos, para tentarmos agradar o Senhor, é nada. Quando eu estive na Índia, eu passava e ficava ali chorando. Queria falar com aquelas pessoas. Tinham pessoas ali, à beira do rio Ganges, durante anos, através de jejuns, de abstinência, de tantas coisas. Alguns que se feriam, achando que essas coisas trariam a aceitação de Deus em suas vidas. Quantas vezes olhamos pessoas que fazem sacrifícios, procissões, sobem escadarias de joelhos, se sacrificam, achando que serão aceitos por causa das suas obras. Diz aqui a palavra, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas injustiças, mas trazendo para o homem a sua própria justiça. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Alguns de vocês têm passado momentos assim, muito difíceis. Porque, sem razão alguma, quem sabe a sua sogra te odeia. Sua vizinha fica colocando lixo na sua porta só porque você é crente no Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 6, o verso de número 22. Lucas 6, o verso 22 diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Se isso começar a acontecer na sua vida, quando as pessoas começarem a te desprezar, só porque você tenha Jesus, que você se veja como bem-aventurado. Mas tenha um entendimento que isso acontecerá durante um período muito pequeno de tempo. Porque esses que hoje te rejeitam, amanhã estarão procurando você. Estarão procurando você para dizer assim: ore por mim,
Estarão procurando você para dizer: me fale de Jesus. Estarão procurando você para estudar a Bíblia com você. Por isso, bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo Senhor, mas bem-aventurados são aqueles que podem ter a Jesus Cristo como seu Senhor. Amém? Vamos dar nossas mãos por um instante. Vamos dar nossas mãos assim pelos corredores também. E eu poderia ficar hoje aqui ministrando ao seu coração até de manhã sobre as bem-aventuranças que temos na Bíblia, e nós não esgotaríamos. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Bem-aventurado. Se perguntarem a você: como vai você? Comece a dizer: eu sou bem-aventurado. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: como vai você? Você diz: eu sou bem-aventurado. Quando perguntarem como vai você, como você vai dizer? Eu sou bem-aventurado. Ele vai coçar a cabeça e vai falar: que negócio é esse? Que negócio é esse? Me explique. Que é isso? E aí você vai começar a dizer: Jesus, eu não era digno e Ele me fez digno. Eu era como uma laranja podre, estava na lata de lixo, mas Jesus escolhe o que ninguém escolhe. Ele escolhe. E no momento, quando Ele toma aquela laranja podre, na hora, um milagre acontece. Essa laranja podre, esmagada, mal cheirosa, cheia de vermes, nojenta, no momento quando Ele toma, o milagre acontece. Se transforma na laranja mais perfeita, mais linda, mais doce, mais bela de todo o universo. Porque foi isso que Ele fez comigo e fez com você. Levante a mão do seu irmão. E nesta noite, o pastor Vanderlei vai continuar essa reunião. Vai ministrar a sua vida. E esse é o momento da ministração. Esse é o momento do céu. Esse é o momento de glória. Feche os seus olhos. Aleluia. Com os nossos olhos fechados, eu creio que a palavra dessa noite cumpriu aquilo que oramos lá no início da reunião, quando dissemos que nós não seríamos mais os mesmos depois de ouvirmos a palavra. E nessa noite eu creio, cada um que ouviu essa palavra pôde extrair dela algo novo para a sua vida. Para aqueles que já caminham com o Senhor, eu creio que essa palavra trouxe um renovo. Essa palavra trouxe uma base para a caminhada desta semana, onde teremos muitos desafios, mas cremos que com a bondade e com a misericórdia de Deus nos seguindo, nós haveremos de superar os desafios, os obstáculos, haveremos de enfrentar os problemas e haveremos de ver o Senhor nos abençoando com a vitória. E nós vamos orar agora, porque creio muitos entraram aqui nesta noite, e muitos que são carentes da graça e da salvação do Senhor. Quando o pastor Márcio começou essa reunião, ele começou falando daquela tragédia lá em São Paulo e falou também de uma tragédia bíblica acontecida na Torre de Siloé.
E Jesus, quando faz aquela comparação, ele diz que aqueles que morreram na torre de Siloé não eram mais pecadores do que os que sobreviveram. Assim também nós cremos que se ainda estamos aqui, é porque Deus tem um plano, tem um propósito e está cumprindo esse plano e esse propósito na nossa vida. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Não estamos aqui porque temos feito coisas melhores do que alguém. Mas estamos aqui porque o amor do Senhor nos alcançou. E assim como também somos carentes da graça, do favor, da misericórdia, da salvação, e um dia tivemos um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a nossa vida. Eu creio nesta noite muitas pessoas que aqui estão também são carentes deste encontro com o Senhor, e haverão de sair daqui transformadas pelo poder do sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário. Por isso eu quero que oremos agora. E você vai soltar a mão da pessoa e vai colocar as duas mãos sobre o seu coração agora, com seus olhos fechados. Quando nós fechamos os olhos, é como se nós olhássemos para dentro de nós mesmos e pudéssemos ver só aquilo que Deus pode ver, que nenhuma outra pessoa é capaz de ver. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós temos um encontro com a nossa realidade. Muitas vezes essa realidade nos constrange, essa realidade nos faz sentir vergonha do que estamos vivendo. E para isso nós precisamos do perdão, precisamos da graça do Senhor. Com as duas mãos sobre o seu coração, ore comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, a Tua palavra trouxe luz ao meu entendimento. E eu creio que hoje mesmo eu vou levar deste lugar a experiência do novo nascimento, a experiência de uma vida transformada, a experiência da salvação. Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te convido, venha, Senhor, entra no meu coração, venha, Senhor, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me dê a salvação. No teu nome, Senhor, eu faço esta oração com sinceridade. E no teu nome, eu recebo nesta noite a salvação e o perdão para os meus pecados, no teu nome. Amém. Continue com os olhos fechados ainda um pouco mais. E eu queria te perguntar: quantos nesta noite fizeram esta oração pela primeira vez nas suas vidas? Nunca tinham orado esta oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Todos aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos agora bem alto, o mais alto que você puder, porque esta mão erguida está confirmando que nesta noite você fez esta oração de forma sincera e você está recebendo a Jesus também de forma sincera no seu coração. Deus abençoe essas mãos aqui. Mantenha a mão para o alto, não abaixe não. Aqui, Deus abençoe também essas mãos ali. À minha esquerda, alguém fez esta oração. Se fez, levante a sua mão bem alto. Essa é a oportunidade de Deus para você. Aqui no nosso primeiro piso, no nosso segundo piso e lá no alto. Eu vou pedir a você que levantou a sua mão que faça algo. Eu quero fazer uma oração especial por você. E para isso eu vou te pedir que saia do seu lugar e venha aqui à frente para que eu ore por você. Vem aqui, lá da galeria, da primeira, da segunda galeria. Deixe os seus lugares, venham cá. Eu vou esperar que você chegue até aqui. E teremos aqui pessoas que vão te receber agora com muito carinho, com muito amor. Pessoas da sua família. Porque a decisão que você está fazendo nessa noite
te inclui na grande família de Deus. Venha, venha, porque esse é o momento, essa é a hora de Deus, essa é a grande oportunidade que Deus reservou para você. Não deixe de vir, não, não deixe de vir. Eu queria dizer algo para você. Algumas pessoas com quem nós falamos do amor de Deus para elas, é comum ouvirmos delas: não, eu não vou fazer isso agora, eu não quero entregar a minha vida a Jesus agora, eu vou deixar isso mais para frente. Alguns jovens dizem assim: não, eu sou muito novo ainda, eu vou curtir a vida, eu não curti a vida ainda. Muitas vezes nós temos, em momentos trágicos como aquele lá de São Paulo, e eu queria agora te levar a fazer uma reflexão. É essa reflexão que eu creio que nós precisamos fazer. Se você estivesse naquele avião, nós sabemos, naquele avião tinha lá um pastor da Assembleia de Deus lá do Rio Grande do Sul. Se você for lá no meu gabinete, tem lá um cartaz de uma festa que a Assembleia de Deus vai fazer agora, no início de agosto, e um dos preletores está lá, é ele, está lá a foto dele, sorridente. Eu creio que quando ele pegou aquele avião lá no sul e voou para São Paulo, e se você já voou de avião, você vai entender perfeitamente o que eu estou te falando. Quando o avião toca o chão, dá um alívio, porque você diz assim: graças a Deus estou no chão. Mas o que aquelas pessoas não esperavam é que aquele avião, mesmo depois de ter tocado o chão, continuaria deslizando para o desastre que foi. E se você viu o tempo que ele gastou, da hora que ele tocou o solo até o momento que ele explode, foram 5 segundos no máximo, não mais do que 5 segundos, e centenas de vidas foram ceifadas. E a pergunta que nós fazemos é: quantas daquelas pessoas ouviram o Evangelho? Quantas daquelas pessoas tiveram uma oportunidade que você está tendo nessa noite, mas disseram: não vou fazer isso agora, como se fossem ainda viver mais 50, 100 anos aqui, e numa fração de segundos, as vidas delas foram ceifadas. E Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa nessa noite, que é a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. É por isso que eu quero insistir com você: não deixe passar essa oportunidade, não. Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado, sem constrangimento nenhum, pergunte para ela assim: você já entregou a sua vida a Jesus? Pergunte aí no banco, pergunte para a pessoa. Não se acanhe de perguntar isso para ela, não. Sabe por quê? Preste atenção, eu não quero fazer nenhum terrorismo com você, não. Mas preste atenção, pode ser a última vez que essa pessoa vai ouvir essa pergunta, porque nós não sabemos. Pode ser a última vez. E se você sentiu que ela te respondeu, mas você não sentiu firmeza na resposta dela, então anime-a. Diga para ela: olha, eu vou lá na frente com você, eu vou te levar lá na frente, vamos lá, entregue a sua vida a Jesus hoje. Faça isso, anime essa pessoa e se disponha a vir com ela aqui. Tem lugar aqui ainda, dê um passinho mais para frente aqui, chegue mais para frente, olha, ainda tem lugar aqui. E eu vou dizer uma coisa: ainda tem muito mais lugar no céu. Não é só aqui que tem lugar, não, ainda tem muito mais lugar no céu. Você que está desviado do Evangelho, tem alguém aqui que está desviado do Evangelho? Alguém que um dia conheceu a Jesus, mas hoje está caminhando longe do Senhor Jesus e sabe que está caminhando longe dele? Se tem, se você quer reconciliar, levante a sua mão também e diga: olha, eu estou desviado do Evangelho, mas eu quero voltar hoje para os braços do Senhor. Tem alguém? Se tem, levante a sua mão e venha cá também. Venha cá, não espere mais não. Não espere mais não.
Quem sabe o Espírito Santo tem te incomodado nesses dias, já te falou de várias maneiras. Você ligou a televisão, Deus falou com você em alguma cena da televisão. Você ligou o rádio, Deus falou com você. Você ouviu uma música, Deus falou com você. Você caminhava pela rua e alguém falava alguma coisa e Deus falava com você. Eu não sei, Deus, eu tenho certeza que Ele tem te falado. Não é possível que você esteja desviado do Evangelho e que Deus não esteja falando com você. Deixa eu contar uma experiência minha aqui para você. Eu preciso insistir nisso. No iniciozinho da minha conversão, teve um período que eu estive desviado do Evangelho. Talvez eu nunca tenha te contado isso. E um dia eu estava dentro do cinema. E lá dentro do cinema, naquele lugar escuro, eu estava pensando assim: Deus não me acha aqui. E de repente, na cena do filme, aparece um pregador. Que eu creio não estava no roteiro do filme, não. A pessoa que produziu aquele filme aproveitou aquela cena da rua, porque você percebia que não eram atores. E aquela pessoa lá no meio da rua pregando o Evangelho dizia assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impossível que uma pessoa desviada do Evangelho, Deus não esteja falando com ela. É por isso que eu tenho certeza que Deus tem te falado nesses dias, de várias maneiras. Então não faça de surdo mais não. Não faça de surdo não. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração e venha cá. Venha para cá. Venha para cá, porque é o momento de Deus para você, é a hora de Deus, é a oportunidade de Deus. Sabe, se você ainda está aqui é porque Deus realmente te ama e quer fazer algo novo na sua vida. Feche os seus olhos, eu vou orar com você. Coloque novamente as suas duas mãos sobre o seu coração. Deixa eu orar com você. Eu vou pedir à igreja que estenda as mãos agora aqui na direção do altar, abençoando essas vidas e orando por elas também. Pai, aqui estão estes homens, estas mulheres, adolescentes, crianças. O Senhor conhece cada vida que aqui está. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi o mesmo preço por cada uma delas, Pai. E agora elas estão aqui, Senhor. E nós queremos colocá-las agora dentro do Teu coração. E nós oramos para que o Espírito Santo coloque agora uma marca no espírito de cada uma delas. E no nome de Jesus, perdoa os pecados delas nesta noite, Senhor. Tira este fardo pesado que tem estado sobre os ombros delas. Convença-as, meu Pai, do pecado, do juízo e da justiça nesta noite, Senhor. Escreve e confirme agora, meu Deus, o nome de cada uma delas no livro da vida, Senhor. E no nome de Jesus nós as abençoamos. E quebramos agora toda a cadeia de maldição que havia sobre elas. O escrito de dívida foi rasgado nesta noite, Senhor. E agora elas são nossas irmãs, meu Deus. Todas estas pessoas são nossas irmãs e fazem parte da nossa família, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora olhe para mim aqui. Eu disse que quando você vinha para cá, você vinha e passava a se integrar, a fazer parte da grande família de Deus. E parte dessa grande família está aqui nessa noite. E eu quero que você conheça agora a sua nova família. Eu vou contar até 3 e você vai olhar para lá rapidamente, para você conhecer e para ser recebido na sua nova família. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode olhar para lá. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a